Graça e paz para você. Estamos aqui de volta para gravarmos mais um vídeo para o nosso canal, Haja Luz. E hoje estamos aqui para pedir para você se inscrever no nosso canal, dar aquela força para o nosso canal e quem sabe compartilhar também os nossos vídeos para uma outra pessoa, para outras pessoas, né? Os nossos temas que na realidade é, todos precisam conhecer os temas que são focos nas escrituras sagradas. E o tema que nós vamos falar hoje é a respeito da semente de Deus aqui na Terra, que realmente faz parte do compêndio de temas interessantes na Escritura Sagrada, e esse faz parte de uma temática de as duas sementes, isto é, trazendo e mostrando pelas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que aqui existe duas sementes. Duas sementes existe aqui na terra, mas que é a semente de Deus, plantada pelo Eterno, e uma semente que está por aí, que infelizmente, desde que foi criado a Terra, aliás, o mundo, na verdade, aos milhares nunca reconheceram o Eterno, o Deus Criador, como seu Salvador. E eu quero, evidentemente, iniciar mostrando um texto aqui para nós. Nós vamos mostrar alguns textos aqui, já o início dessas duas sementes. Eu poderia mostrar, começando lá por Gênesis, né, por Caim e Abel, o porquê, explicar o porquê que Caim matou Abel. Se fala muito sobre isso e tal, mas, na verdade, em alguns faltam luz para explicar o texto, para mostrar. E a religião, é claro, ela toca muito quando toca nesse assunto, ele toca uma parte apenas para um lado, porque muitos não têm coragem de mostrar dentro das escrituras esse, esse ponto das duas sementes, esse lado das duas sementes. Então, eu quero mostrar para você, mostrando um texto aqui no livro de Isaías, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é Isaías 26, deixa eu me certificar aqui. É exatamente aqui, Isaías 26, é o nosso texto, nosso primeiro texto, que você sabe que aqueles que foram chamados por Deus para servi-lo, o Eterno chama eles de justos ou de justificados. Existe, claro, uma justiça que chamamos de justiça humana e uma outra que é chamado de uma justiça divina, tá? Então, uma é divina, é do alto, e outra é humana, que é da terra, tá certo? Então diz assim, Isaías 26 e Shaial 26, 10. Olha só o que diz. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Escute, vai vendo, tá? Nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta, não olha, não tem atenção para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão. Ele olha para a glória de Deus, mas se confunde. Não consegue perceber. O que será, hein? Bom, vamos continuar. Por causa do zelo que tens do seu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor,
tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Olha, porque tu fizeste em nós todas as nossas obras. Mas que obra? Se entendesse isso aqui melhor, a gente indo lá para Efésios capítulo 2, quando Paulo ele diz que porque pela graça sois salvos por meio, mediante a fé, que eu já expliquei no vídeo anterior, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí vem, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí mais à frente ele diz, porque o Eterno, ele fez, ele criou boas obras para que nós nela andássemos. Veja bem, o texto diz que não foi você que criou boas obras, mas o Eterno criou boas obras, te chamou e colocou você para fazer essa obra debaixo do comando dele. Veja que cai nesse paralelo de texto, ele cai perfeitamente. O que fizeste em nós todas as nossas obras. Veja, Deus passando por você e você realizando debaixo do comando do Eterno, do comando do Espírito. Então, quando nós colocamos esse paralelo de texto, não é? Nós vemos, extraímos, conseguimos entender a verdade das Escrituras Sagradas, tanto seja no Antigo, seja no Novo. Inclusive, eu quero aproveitar aqui que tem textos no Antigo e texto no Novo Testamento. Se você colocar os dois de frente um com o outro, aparentemente eles vão se chocar um com o outro. Vai parecer uma coisa estranha. Mas, cara, por que isso está... Inclusive no Novo mesmo, na Nova Aliança, no Novo Testamento, acontece isso. O Paulo falou uma coisa, o apóstolo lá falou outro, e parece que um está falando uma coisa, outro está falando outra coisa. Inclusive, Paulo, determinado texto que Paulo disse, que se choca com o que Yeshua, Jesus, eu chamo Jesus sempre de Yeshua, porque é o nome que foi dado, né, a ele no aramaico, inclusive a língua que Jesus falava no Novo Testamento era o aramaico. Claro que ele conhecia o hebraico, claro que ele falava o hebraico, mas era a língua falada no Novo Testamento, porque eles, quando saíram do cativeiro, isso é tema para outro vídeo, os judeus falavam, a população falava o idioma da Babilônia. Né? Mas é claro que os rabinos, Jesus também, devemos lembrar que Jesus era um rabino, Paulo era um rabino, e eles conheciam e falavam o hebraico. Por exemplo, dentro do templo não se falava aramaico. Não se falava aramaico. Se falava o hebraico e lia as escrituras também no hebraico, e não no aramaico. E cabe me dizer aqui também que o nome que se conhece por Jesus em hebraico, ele não se chama nem Yeshua. O nome dele em hebraico é Yahusha. Também é tema para um outro vídeo também, mas cabe me falar porque é bom a gente passar informações, porque os filhos de Deus precisam de informação e de conhecimento, mas conhecimento verdadeiro, né? Jesus, o nome Jesus é um nome que passou pelo grego e depois passou pelo latim e foi introduzido no português. Eu já disse anteriormente em um vídeo, vou dizer aqui de novo, é uma corrupção. É uma corruptela, sim, do nome original do Filho de Deus. Então, o nome dele não é Jesus. Se você voltar e chegar no hebraico, você vai ver, até porque J nem existe, nem no hebraico, não existe no aramaico, não existe no grego, não existe no latim, né? Foi posto depois, já falei isso em alguns vídeos, e estou repetindo aqui. Esse J foi criado, o Brasil, nosso país, estava sendo descoberto por Pedro Álvares Cabral.
Tá certo? Então, entendido isso, mas como isso é tema para outra coisa, a gente não vai tecer mais assunto sobre isso. Mas é bom sempre lembrar, porque tem gente que não sabe e vai aprender também, vai trazer a curiosidade e ele vai começar a pesquisar e vai descobrir a verdade. Não é isso? Então, isso é muito bom, então. Vamos lá. Aliás, a única coisa que ninguém tira de você é o conhecimento. Conhecimento, ninguém vai mais tirar de você. Seja o conhecimento errado, seja certo, ninguém vai tirar mais de você. Tá? Agora, claro, para que serve o conhecimento? É errado, para a gente entender que errado não dá certo. E o correto é para ser colocado em prática, porque vai ajudar você, vai ajudar outras pessoas também, e vai ajudar todos aqueles que realmente têm interesse daquilo que é correto, e principalmente da verdade. E, aliás, diga-se, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então está aí, o texto diz, voltando para Isaías, que o ímpio, aquele que vive na impiedade, que é o outro espírito, tá? Que não foi iluminado, é a outra semente, que vem desde que Deus colocou Adão e Eva, desde a primeira família, lá no início, essa semente está aqui na terra. E aqui já diz que, mesmo Deus mostrando o seu favor, a sua graça, o seu poder, a sua glória para ele, os seus benefícios, ainda que ele possa olhar para cima, para as coisas, para si mesmo, e, poxa, quem é que fez isso? Mesmo assim, ele, sabe, de longe, ele vai, não, mas é assim mesmo, então vamos embora. E não vai se importar com isso, vai passar, como diz a linguagem bíblica, vai passar de largo e vai para frente. Deixa Deus aí para trás, esse negócio de Deus, de Jesus, de salvação. Isso não é para mim, isso é uma mentira. Deus nem existe. Vai dizer que Deus não existe. Não, Deus sou eu. Outros falam que Deus sou eu mesmo. Pronto, está tudo certo. E vamos embora. Está aqui, acabei de ler para você. Ainda que se mostre a favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta, não olha para a majestade do Senhor. O texto seguinte diz que ele vai ficar confuso. Não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras. Mas está no Antigo Testamento, isso não vale mais. Será que não vale mais? Isso aqui é uma revelação de Deus. Isso aqui é uma revelação do Eterno para aqueles que têm olhos iluminados. Entender, ver, entender e falar, sabe de uma coisa? Eu estou vendo o que eu não via. E acredito que o Espírito de Deus vai fazer você ver esse texto. Mas vamos para frente. Mas isso é no Antigo, no Novo Testamento não existe isso. Não. Então vamos lá. Vamos ver, então, um filho de Deus confuso. Filho de Deus, uma ovelha do Eterno confuso no Novo Testamento, porque não entendia as coisas espirituais. Ele só via as coisas pela letra morta, sem a visão divina. Porque uma coisa é a sua visão, outra coisa é a visão divina. Uma coisa é a sua visão, lendo as Escrituras com os seus olhos humanos, outra coisa é Deus te mostrar, pelo Espírito dele, a verdade, a realidade dos fatos. Então vamos lá. João capítulo 4, naquela fatídica conversa de Yeshua, ou Yahusha, com Nicodemos, olha o que ele explica a respeito da verdade, de quem são de fato os filhos de Deus. Vamos lá. 4 do Evangelho de João, Yohanan, diz assim, enquanto... Peraí. Não, aqui é a mulher de Samaria. Capítulo 3, desculpem, de João. Havia um certo fariseu, era um rabino, tá?
Um rabino, fariseu, era um rabino. Nicodemos era um rabino, conhecia as escrituras, um juiz, era um dos juízes lá de Israel. Advogado, conhecia a lei de Moisés de trás para frente e de frente para trás. Mas olha a confusão na cabeça dele, por não ter olhos iluminados, por não conhecer a verdade. Olha isso. E havia um certo fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Yeshua e disse-lhe: Rav, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Yeshua respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você imagina, Jesus já começa aí. Na verdade, a intenção de Yeshua era mostrar para ele que ele precisava nascer de novo. E tudo que ele conhecia, na realidade, era apenas as sombras da realidade. E talvez seja o seu caso também. Mas nós estamos manifestando conhecimento para você nessa tarde, desse dia aqui, né? Para que você tenha a mente aclareada, iluminada, não por mim, mas pelo Espírito que fala, que dá vida às Escrituras para que ela se torne luz e uma nova realidade em uma mente que ainda não foi iluminada pelo Eterno. Tomara que isso seja feito em você, para você dar aquele estalo, né? Aquela luz. Ah, que maravilha! Então, continua dizendo, versículo 3. Yeshua respondeu e disse: na verdade vos digo que se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Yeshua respondeu: na verdade eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Não pode entrar. Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja, carne é carne, Espírito é Espírito. Quem é espiritual, ele entende porque ele tem a mente de Deus ativada nele. Então, você lembra que há um pouco atrás eu disse, quando você ler as Escrituras com os olhos da carne? Pois bem, era o caso de Nicodemos, mas não tinha espírito, não tinha revelação espiritual para entender a letra. Lembra que Jesus disse que a letra mata, o Espírito vivifica. Paulo repetiu, falando a mesma coisa. E aqui está para nós, porque quem é carne, a carne não vai entender as coisas espirituais, porque é loucura. Para algumas pessoas é loucura, para a religião é loucura. Entender que Deus não tem uma semente salva dele, semente exclusiva, um povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus aqui. Eles acham que todo mundo, venha, olha, entra, venha e entre. Entra onde? Eu acabei de falar aqui que o próprio Yeshua diz o seguinte: se você não nascer de novo, você não pode entrar. Eu já disse em outros vídeos anteriores, gravados, que você entrar no templo físico é uma coisa, é entrar no reino que é mental, é espiritual. É preciso que a mente de Cristo tenha entendimento, a mente de Deus em você passe a ter um outro entendimento para você entender o que é reino de Deus. Reino de Deus no sentido de reino espiritual. E Yeshua está fazendo aqui, falando a mesma coisa. Aqui, olha, aqui ele está dizendo: olha, nem por você, Nicodemos, está dentro de uma sinagoga, que é a sinagoga judaica, que ensinava a palavra, quer dizer que você esteja dentro do reino. Veja, ele estava confuso, assim como milhares de nossos irmãos pelo mundo também está confuso, porque a religião passa confusão para ele. Mas a semente de Deus, ela será sempre chamada. Sempre chamada. É só ver alguns escritos de Davi, há 3.000 anos atrás, o que ele dizia. Ele entendia o que é o reino de Deus.
o que está dentro do reino de Deus. Está ter contato com a mente de Deus dentro da pessoa. O selo da promessa. Paulo fala para nós, na Nova Aliança, o selo da promessa. Quem é selado com o Espírito do Eterno, ele passa a entender as coisas profundas de Deus. Então, veja que Nicodemos, ele precisava do novo nascimento. E olha que eu já disse, Nicodemos era um rabino, assim como Paulo era um rabino. E precisou nascer de novo. Por quê? Porque ele era uma semente de Deus, era uma das sementes de Deus, tanto Paulo como Nicodemos, eu e você. Precisava nascer de novo para se identificar com a espiritualidade. Ah, mas isso não fica só aqui. Vou te mostrar um outro texto que vai aclarar mais a sua mente, tá? Vem comigo aqui ainda, João, no capítulo 1 de João, diz assim, versículo 7. Este veio, está falando de João Batista, para testemunho, para que testificasse da luz. Quem era a luz? Yeshua. Mas para que testificasse da luz. Ele não era luz. Sim, mas ele era uma luz porque ele era uma semente de Deus. Mas ele não conhecia isso que Yeshua, que Jesus, iria manifestar depois, porque ele estava no Antigo Testamento também. Como morreu antes da ressurreição de Jesus, ele só foi aclarado na espiritualidade dentro do reino, numa metafísica, né? Todos aqueles que morreram no Antigo Testamento foram certamente esclarecidos por Jesus, porque diz que ele foi ao Hades, na verdade ele não pregou, ele fez uma declaração quem era ele para os mortos, inclusive para todos aqueles, inclusive João Batista, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, os profetas, todos. Ele manifestou para eles que ele era um Mashiach, o Redentor, ele estava declarando as Escrituras, né? Aclarando a mente deles que eles eram o Mashiach. É só isso. Outros dizem muitas coisas que não vou me ater a isso, porque vamos gastar tempo, mas vamos prosseguir aqui. Então ele fala de João Batista, e João Batista veio dando a sinalização que Yeshua era o Mashiach, prometido por Moisés. Tá? Então diz assim, 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem, Está vendo isso? Ilumina todo homem que vem ao mundo, que se manifesta aqui no mundo. Aquele que ele vai manifestar esse conhecimento. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Não é? O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Por quê? Por que não receberam? Porque o Eterno não quis. O Eterno não quis que eles recebessem. Eles ficaram vendados. Para quê? Dentro do projeto do Eterno, para que eu entrasse e você também, fôssemos iluminados pelo Espírito da verdade. Mas todos quantos foram iluminados, está aqui, mas todos quantos o receberam, foram iluminados, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Por ele. Tem que passar por ele. Tá? Os quais não nasceram, presta atenção nisso aqui de novo, os quais não nasceram nem da vontade da carne. Como vontade da carne? Primeiro, relação sexual pai e mãe. O que forma? Forma um corpo humano. O Eterno coloca o Espírito, mas o Espírito está sem informação de quem é você. É preciso você ser iluminado para que você se identifique aqui nesta terra a quem você pertence no Espírito. Quem é você, de fato? Então, aqui está muito bem claro, não é nascido da carne.
nem da vontade do varão, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está claro aqui que ele está aqui fazendo uma divisão, o que o homem nascido de relação sexual de pai e mãe, o que é nascido de Deus, que é nascido do chamado de Deus para servir aqueles que são iluminados com a informação do seu espírito, a quem você pertence, o porquê que você está aqui, como fomos, inclusive agora há pouco, nós gravamos 3 vídeos, alguma dificuldade, se você tiver dificuldade de entender, procura o primeiro vídeo, a predestinação que Paulo ensinava, 1, 2 e 3. Veja que é tão extenso, não dá para acabar em um vídeo só. Esse aqui, eu estou com 25 minutos já, não falei nada. Mas procura lá. Mas aqui é bem claro que não nasceu da vontade de relação de pai e mãe, mas de Deus. É um novo nascimento. Veja o que a conversa, acabei de falar, a conversa de Yeshua com Nicodemos. Ele não sabia o que era nascimento sendo um rabino. Você imagina? Agora, evidentemente que os pregadores, por exemplo, nos nossos dias, chama todo mundo, olha, venha, nasce pela sua vontade, olha, se você quiser. Jesus passou, Deus, para eles, é uma coisa de R$1,99, barata ali. De R$1,99, qualquer um pode entrar dentro do reino de Deus, a sua revelia. Estou lendo aqui que eles não nasceram do homem, nasceram de Deus, isto é, Deus que chama, Deus que acorda do sono da indolência, mesmo as ovelhas. Porque as ovelhas de Deus, todas elas morreram lá em Adão. Quando Adão cometeu aquele pecado, não é? Que ali foi o pecado terrível. Por quê? Porque ali Adão matou todas as ovelhas de Deus que deviam se manifestar aqui nessa terra. Tá, mas espera aí. E os outros? Vou voltar para o texto lá de Shaial, de Isaías 26, 10, que, segundo as escrituras, chamam de ímpios, que nem você, mostrando eles morando dentro de uma cidade, de um mundo que só tem justo, nem assim eles aprendem. Por que será? Não, esses não precisam morrer, eles já nasceram mortos. Por quê? Porque é a outra semente, é a manifestação de uma outra semente aqui. Justo e injusto, ovelhas e bode. Eu estou dizendo isso apenas porque as escrituras nos mostram isso. Vou repetir, isso é um tema. Aliás, você já ouviu alguém falando isso aí na sua comunidade? Você que tem 2 anos, 5, 10, 15, 20. Você já ouviu tocar nesses assuntos aí? Não, por quê? Porque não interessa mostrar a verdade. Bom, mas se ela está na escritura, é para ser mostrada. Isso, para mim, quando esses temas colocados diante de mim, eu consigo me identificar. Quem sou eu? Um justo? Um injusto? Qual semente eu pertenço? Semente de Deus? Aquela semente que não pertence ao Eterno se manifestou aqui só para trazer desgraça? Eu consigo me identificar na congregação do justo. Bom, a congregação do justo e congregação daqueles que não são injustos. Tá certo? Dá uma olhadinha lá no Salmo de número 1, lá no final, no último texto lá, que você vai... Quero ver como é que você vai interpretar isso. Eu cito o antigo, cito o novo, eu mostro nos dois. Bem claro. Claro e simples. Então, o texto está dizendo aqui exatamente isso. Vamos voltar para o 14, para nós encerrarmos. E o verbo se fez carne e tabernaculou. A verdade é tabernaculou, que é isso aqui, o corpo. Veja, isso prova a pré-existência do Espírito, que nós existimos antes de virmos para cá. Já estávamos com o Eterno desde antes da fundação do mundo. Já ouviu falar isso na sua comunidade? Você que, vou repetir,
que congrega lá 10, 20, 30, 40, 50 anos. Já ouviu alguém falar isso lá? Que você é preexistente com o eterno? Não, né? Então, mas eu estou te falando agora. Talvez você já conheça também, mas tem aos milhares filhos de Deus, a semente abençoada, Baru, semente abençoada da bênção de Deus, que não conhece isso, não se identificam por causa do tipo de mensagem, de informação que passa para ele. Um dia ele está salvo, outro dia ele não está salvo, um dia ele é de Deus, outro dia ele não é, um dia ele deu um escorregão na casca da banana, o anjo foi lá e tirou o nome dele escrito do livro da vida, aí, né, ele foi para o inferno, aí quando é amanhã, depois não sei quando, ele retorna e vem o bendito do anjo de Hashem, o anjo do nome eterno do Senhor, e vai lá, escreve de novo o nome dele no livro da vida, aí ele sai de novo, o anjo vai lá, chama o anjo lá, apaga, ele apagou, é uma confusão que ninguém entende. Isso aí que eles dizem que é boas novas. A palavra evangelho, vou citar aqui porque muitos sabem, mas outros não sabem também, estão dentro da igreja há milhares de anos, desculpa a hipérbole, o exagero, que não sabe que a palavra evangelho também significa boa nova, porque ninguém ensina nada. Aí nós que somos da graça de Deus, nós temos que ensinar, mostrar temas como esse aqui, que é difícil demais, mas também ninguém mostra, não toca nisso não. Eleição? Ih, que negócio de eleição? Isso é coisa do diabo. Eleição é coisa do diabo. Você que é um abençoado de Deus, falar em predestinação dentro de uma comunidade, de um sistema, não toca que vão te levar para o inferno. Você é do capeta, você é do diabo. Ah, e se dizer que você não se perde, pronto, é o anticristo. É o anticristo, é filho do adversário, isso aí está desviado, o capeta já levou ele para o inferno. É assim. Infelizmente está aqui, eu estou mostrando para vocês. Isso aqui, olha, dizendo que Yeshua, o verbo se fez carne, tomou um corpo humano igual a mim e a você. Ele habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito. Jesus é o único, tá? Vou usar a palavra espécie, da espécie dele. Porque a espécie dele é a espécie do eterno. É diferente. É Deus. Por quê? Porque ele é Deus, uma das manifestações do Eterno. Na verdade, podemos dizer que a única manifestação de Deus nesse período da graça, para Deus se identificar com os seus filhos aqui no mundo. É ele, é Yeshua, Yahusha, que conhecemos como Jesus em português, mas isso dá pano para manga também, essa questão do nome Jesus, tá? Eu vou ousar, vou ser ousado, eu vou trazer aqui um vídeo para vocês, mostrando o que quer dizer o nome Jesus. E vou trazer aqui, vou mostrar nas telas, vou gravar ao vivo, e você vai ficar chocado, tá? Quando nós vamos para o latim, lá para a Itália, quando nós vamos lá para o grego, vou mostrar para você com imagem para você dizer assim, olha, para você não dizer aqui, o Silvino Benial, na verdade, ele é um falso profeta, ele é um enganador, um filho do capeta, um filho do diabo. Vou mostrar para você ver aqui. É grave, aliás, grave não, é gravíssimo isso, mas nos encheram de tantas mentiras, tantas covardias, e o pior é que isso fez morada nas pessoas, nos filhos de Deus, de tal maneira, e para sair, e para tirar essas mentiras do diabo, e agora como é que faz? Só a iluminação de Deus, só a verdade para poder tirar. Mas vamos encerrar aqui então, que ele, e vimos a sua glória, cheio da glória do unigênito do Pai, cheio de graça. O grego fala caris, o hebraico chama hesed, cheio de graça e de verdade. Então, nós vamos encerrar aqui, porque já estamos aí a 34 minutos, né? Mas que o Eterno continue clareando a mente dos seus filhos, mostrando a eles a verdade,
E não só mostrando a verdade, mas levando-os a toda a verdade. Graça e paz, e até o próximo vídeo, que vai ter uma continuação das duas sementes, e com certeza você vai conseguir separar o joio do trigo, da mentira e da verdade. Graça e paz e até lá, e que o Eterno continue nos abençoando, até porque somos abençoados com todas as bênçãos. Efésios 4, versos 3, e sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Shalom e até mais para a glória do Eterno. Fique por aí. Aliás, fique aí. Vamos demorar um tempinho que já já estamos de volta. E até mais.